Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas. Sou o pastor Wesley Lopes e é uma honra tê-lo aqui para juntos nós meditarmos na palavra de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos refletir na palavra de Deus com base no Salmo 51 e o tema que nós pretendemos refletir no vídeo de hoje é sinceridade. A palavra de Deus nos traz a seguinte mensagem. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O salmista Davi, ao escrever o Salmo 51, ele começa o salmo suplicando as misericórdias de Deus. E por que Davi começa suplicando as misericórdias de Deus, clamando a misericórdia do Senhor? Davi, ele suplica misericórdia porque ele reconhece que precisa do perdão de Deus pelos pecados cometidos. Resumidamente, aqui Davi está dizendo para Deus: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu cometi falhas que não te glorificam. Eu fiz coisas que, se fosse o Senhor no meu lugar, o Senhor não faria. Eu pensei coisas que, se fosse o Senhor no meu lugar, o Senhor não pensaria. Eu senti coisas que, se fosse o Senhor no meu lugar, o Senhor não sentiria. E pecado é isso. Pecado é errar o alvo. Pecado é pecar contra o amor, é atacar o amor. Pecado é danificar, é causar danos a alguém com a minha insensibilidade, com o meu erro, com a minha desobediência, com a minha transgressão. Então Davi, ele começa o Salmo 51 confessando diante de Deus que ele é um homem pecador e que, portanto, ele carecia, ele necessitava das misericórdias perdoadoras de Deus. Ele precisava do perdão fundamentado nas misericórdias do Senhor. E Davi começa confessando, e confissão não é nós falarmos para Deus ou nós informarmos para Deus os nossos pecados. Até porque Deus, ele conhece o nosso íntimo, Deus, ele conhece o nosso ser, Deus, ele sabe das nossas ações. Quando nós confessamos, nós não estamos informando para Deus os nossos pecados, nós estamos concordando com Deus que nós somos pecadores. E segundo a palavra de Deus, nós somos pecadores por natureza, ou seja, nós nascemos com a natureza pecaminosa, e Davi, ele confessa isso no Salmo 51, no verso 5. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós herdamos uma natureza caída, nós herdamos a natureza corrompida de Adão e Eva, e nós somos pecadores desde que passamos a ser gerados no ventre materno. Nós somos pecadores por natureza, e nós somos pecadores também por ações que nós cometemos, por atitudes pecaminosas. E Davi, ele também confessa isso no Salmo 51, no verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. É como se Davi estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu pequei, e eu pequei contra o Senhor. O meu pecado ofendeu a tua santidade. E Davi, ainda no verso 4, ele diz: de fato, quando o Senhor me julga, de fato, quando o Senhor me pune pelos meus pecados, o Senhor está fazendo a coisa certa, porque eu sou pecador, porque eu cometi falhas que não te agradam, que não glorificam ao Senhor, e eu merecia a punição. Mas eu te peço, Senhor, tem misericórdia de mim. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, ao invés de me punir com as consequências do meu pecado, me perdoa, porque se os meus pecados são grandes e foram muitos, as suas misericórdias são maiores, mais abundantes, infinitamente mais abundantes do que os pecados que eu cometi. Então Davi, ele também reconhece que ele é pecador por ações. E ainda que muitas pessoas, ainda que muita gente considere o pecado como algo normal, ainda que muitas pessoas considerem o pecado como natural, aos olhos de Deus o pecado é algo horrendo. Aos olhos de Deus o pecado é abominável. E nós precisamos, portanto,
sempre que pecarmos, buscar o perdão de Deus, concordar com Deus que nós somos pecadores. E sinceridade aqui nesse salmo não é dizer para Deus: olha, Senhor, a minha intenção foi as melhores, porque com isso nós estaremos discordando de Deus. Se nós, ao orarmos a Deus, a gente ficar tentando justificar os nossos pecados como se nós não fôssemos pecadores, nós estamos discordando de Deus. É isso que o apóstolo João ele diz na sua primeira carta, no capítulo 1, que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus o mentiroso e a verdade não está em nós. Então nós precisamos orar dizendo: Senhor, sim, eu sou pecador. Senhor, sim, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, me purifica com o teu sangue. Senhor, transforma o meu coração. E Davi, nesse mesmo salmo, ele faz essa oração para Deus. No verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Então Davi está dizendo para Deus: Senhor, eu sou pecador e eu preciso que o Senhor transforme a minha natureza, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então Davi está pedindo para Deus: Senhor, eu sou pecador, me transforma pelo poder do Evangelho. Então, sinceridade é nós concordarmos com Deus que nós somos pecadores. Sinceridade é nós concordarmos com Deus que existe algo de errado com a nossa natureza. Nós nascemos com a natureza pecaminosa e nós praticamos ações pecaminosas das quais nós precisamos nos arrepender, as quais nós precisamos confessar diante de Deus com o nosso coração quebrantado e contrito. E finalizando esse salmo, Davi diz isso para Deus: Senhor, o que te agrada mesmo é um coração quebrantado e contrito. Se o que agradasse ao Senhor fosse sacrifícios, holocaustos, eu daria ao Senhor, mas não é isso que te agrada. Então Davi, ele está reconhecendo que para Deus não existe algo que maqueia a nossa realidade diante de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Deus ele conhece a nossa essência pecaminosa e não adianta eu chegar diante de Deus com milhares de holocaustos, com milhares de sacrifício para Deus, sendo que na verdade o que Deus ele quer de mim, o que ele quer de você, o que ele quer de nós é um coração quebrantado e contrito, aonde nós concordemos com Deus que nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia dele, do favor dele, da graça dele na nossa direção. Sinceridade. Davi orou o Salmo 51 com sinceridade. E o que é orar com sinceridade, segundo o Salmo 51? É concordar com Deus que nós somos pecadores. Nesse salmo, o profeta Natã, ele chega repreendendo Davi com a autoridade de Deus pelo pecado que Davi cometeu ao se relacionar com Batseba, uma mulher casada, e depois enviando o marido dela para a guerra, sabendo que ele não teria possibilidade de vencer essa guerra. Então Deus ele vem com autoridade na pessoa de Natã e ele repreende Davi, e Davi concorda com Deus que ele é pecador. Davi concorda com Deus que ele fez algo que não glorifica a Deus. Então, que a exemplo de Davi, que eu e você sejamos sinceros diante do Senhor, e assim o favor de Deus vai nos cobrir. A palavra de Deus, para finalizar, ela diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, ele alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, que nós quebrantemos o nosso coração, que nós venhamos libertar o nosso coração de toda rigidez, que nós venhamos libertar o nosso coração de todo endurecimento e que nós tenhamos um coração sensível, um coração quebrantado e contrito e nos coloquemos diante de Deus com esse coração, porque Davi finaliza dizendo que a um coração quebrantado, sincero e contrito, Deus não despreza. Vamos juntos orar? Senhor soberano, Pai eterno e todo-poderoso, nós estamos aqui diante da Tua presença e oramos assim como aquele publicano no templo, com a cabeça baixa, batendo no peito e dizendo: "Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador, tenha misericórdia de mim." Senhor, nós desejamos nesta oração orar com sinceridade, concordando com o Senhor que nós somos pecadores.
concordando com o Senhor que existe algo de errado com a nossa natureza e que nós precisamos que o Senhor nos purifique com a palavra, nos purifique com o Evangelho, nos purifique com o teu sangue derramado na cruz. É o que nós te pedimos em nome e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que nós sejamos purificados, perdoados, redimidos, transformados pelo poder de Cristo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, em nome e para a glória do Senhor. Amém.